na vida acadêmica a gente vê plágios e, cara, eu vi um plágio assim que é decepcionante em pós-graduação, alguém copiar uma página inteira de um texto que está na internet. Repito, copiar uma página inteira de um texto que está na internet, sem fazer referência, sem fazer citação, sem nada, nada, nada. Só copiou e colou, como atividade avaliativa. Poxa, fazer um curso de pós-graduação é uma honra para quem quer que seja. E a pessoa tem que valorizar isso. E aí, a avaliação tem algum sentido. Quando você é avaliado em qualquer coisa, tem algum sentido. E tem que levar a sério a avaliação. Agora, copiar e colar um texto que um terceiro teve o trabalho de escrever, o terceiro teve a honra de parar, refletir sobre aquilo, escrever para submeter a outras pessoas, e aí você simplesmente copiar aquilo em troca de um título, vale a pena? Qual é a honestidade intelectual que estamos vendo atualmente? Então, assim, plágio tem muito, muito, muito. E eu recebi mensagens, eu vou ler daqui a pouco algumas mensagens que eu recebi, mas gente falando, por exemplo, olha, teve professor que pegou vários textos de alunos e compartilhou numa coletânea como se fosse ele que tivesse escrito aquilo, violando claramente direitos autorais, cometendo plágio. Isso não vem só de alunos, vem de professores também. Isso não pode ser aceito, não pode ser considerado normal. E aí, nesse caso em que alguém cometeu um plágio, copiou um texto integral da internet como se fosse um texto próprio, eu pesquisei um pouco melhor e achei uma outra coisa pior ainda. Na verdade, nem fui eu que pesquisei, foi uma outra pessoa que me ajudou nessa pesquisa e encontrou o seguinte: o mesmo texto foi copiado por um defensor público federal que publicou como se fosse dele aquele texto. Então, o texto foi escrito por um advogado e professor. Aí uma pessoa copia o texto para uma avaliação, outra pessoa copia o texto e bota num site como se fosse próprio, mas a parte boa, ninguém está se apegando à parte boa, que é parar e aproveitar o processo. Não é só o resultado, não é só, tive uma nota boa aqui, estão falando que eu escrevi aquele texto. Isso daí é o de menos. A parte mais legal de todas é o processo. É você ficar tão possuído por um tema que você, vou pegar esse tema aqui e vou escrever um monte de coisa. Igual tem um tema agora que está na minha cabeça, que eu tô louco para dar uma coça nesse tema, que é a questão da contravenção penal de jogos de azar e principalmente a parte de apostas esportivas. Eu tô doido para falar que o Estado faz a tutela penal do seu monopólio. Por exemplo, tem site que faz a chamada malandrinha e a princípio é contravenção penal, mas o Estado faz a loteca, que é a mesma coisa e é normal. Mas o objetivo não era evitar, proteger a saúde da pessoa, para ela não se apaixonar pelo vício do jogo e tudo mais. Então, quando é o próprio Estado viciando, tudo bem, mas quando é um particular, não pode, é contravenção. Então, eu tô animado para escrever isso. Eu não quero pegar o texto de alguém e falar, olha o que eu fiz. Não, a minha animação é exatamente parar e pensar sobre aquilo, e pesquisar, e formar raciocínios aqui, e pegar na parte de baixo desses sites de apostas, como eles colocam a estrutura da empresa, a conformidade jurídica delas, de acordo com países de fora, de acordo com as regras da Inglaterra e de outros países. Então, eu tô louco para fazer isso daí. Essa vai ser a minha paixão, aproveitar o processo de escrever. Não é pegar um texto de alguém e falar, olha o que eu fiz. Isso daí para mim não vale nada. O mérito, sem você se dedicar à atividade, não vale nada. Então,
quem comete plágio deveria pensar nisso. É só pelo título? Esse é o objetivo?